Agora, uma dica super importante para vocês que procuram insumos para cutelaria. Se vocês procuram aço para cutelaria como 5160, inox 420, 1070, 15N20, dentre outros, vocês encontram na Manchester Aços. Se vocês procuram material para fazer os cabos das facas, como madeira de lei, madeira estabilizada, blocos de resina ou blocos híbridos, vocês encontram na Gavião Madeiras. Se vocês procuram maquinário para cutelaria, como forno de temperatura controlada, lixadeira de cinta compacta e profissional, vocês encontram na Guajuvira Equipamentos. Tudo para vocês fazerem as suas bainhas, como couro, linha, agulha, pinos para fazer marcação, vocês encontram na Tony West Couros. Esses são os nossos patrocinadores e quem eu indico de coração para vocês. O primeiro passo é definir o aço a ser utilizado e o projeto, daí eu faço o desenho no aço utilizando o moldezinho, tá? Eu utilizei ali um aço 5160 da Manchester Aços, ok? Daí eu faço o corte utilizando a esmerilhadeira e um disco de corte fino. E um detalhe interessante é que vocês devem utilizar todos os equipamentos de proteção individual. E aqui no meu caso eu faço esse corte numa sala fechada da oficina, onde não espalha todo esse pó para a oficina, tá? Então quando eu saio dessa sala eu posso tirar a máscara. Do contrário, se você faz esse projeto dentro da oficina ali, no aberto, tá? Continue com a máscara mesmo após fazer o corte, porque esse pó, né, do abrasivo do disco de corte e o pó de aço, ele se mantém ali, né, no ar por um bom tempo ainda, né? Então é importante que você continue com a máscara mesmo após terminar o corte, ok? O próximo passo é fazer a usinagem do contorno, ok? Fazer a usinagem fina do contorno. Eu vou utilizar a mesa flat da minha lixadeira de cinta, eu estou utilizando uma lixadeira de cinta profissional da Guajuvira, ok? E um detalhe importante a se destacar que vocês devem utilizar lixas gastas para fazer esse processo, ok? Por exemplo, uma lixa grão 36 que já não está tendo um bom desempenho na hora do desbaste, você utiliza para fazer esse processo. Por quê? Quando a gente faz essa usinagem do contorno, o flat tende a esquentar muito, tá? Aquecer muito. E também, como a gente usa muitos cantinhos da lixa, é muito comum que a lixa venha a se romper, né? A ela estourar. Então, para a gente prevenir um prejuízo como a lixa nova, a gente já utiliza uma lixa gasta ali que não tem problema se ela estourar, porque provavelmente ela já seria encaminhada para descarte, ok? Então faça-se essa usinagem utilizando uma lixa grão 36 ou uma lixa grão 100, que já esteja ali meia vida, já que não esteja lixando muito bem, que se ela romper você não vai ter muito problema. E não fique na frente do flat, ok? Fique sempre trabalhando meio de lado, para caso ela vir a romper a lixa não te acerte, tá? Ela passe direto ali e você não se acidente. Como essa é uma peça que não vai ser retificada, ela vai ficar com aquele acabamento mais bruto mesmo, mais escuro na face, eu vou ter que fazer um desempenho fino dela, tá? Então, por exemplo, se ela fosse ser retificada, a gente desempena ela mais ou menos ali na morsa, tá? E aí o excesso ali, a sobrinha que fica, né, desse empenadinho, a gente acerta quando a gente faz a parte de retificar a peça, tá? Como essa peça não vai ser retificada, eu faço um desempenho fino, utilizando o martelinho e a minha bigorna ali, tá? É um processo um pouquinho demorado, um pouquinho chato de fazer, tem que ter bastante iluminação para você conseguir ver bem se ela está empenada mesmo ou não, o lado que ela está empenada, onde que é o ponto do centro do empenamento para você bater, tá? Mas aí faz com cuidado e deixa ela bem alinhadinha, beleza? Que aí o próximo passo é fazer o desbaste. Um detalhezinho legal a destacar é que antes do desbaste eu faço uma marcação guia de altura de gume e do centro da peça, para que na hora que eu faço o desbaste fique fácil ali, né, de bater o olho e saber se os dois lados estão simétricos e tudo mais, tá? O desbaste eu faço no flat da lixadeira utilizando uma lixa grão 36 de óxido de alumínio, ok? Eu só utilizo óxido de alumínio aqui na oficina. Faço a mão livre, eu só coloco ali um limitador, tá, pra gente manter o final do gume e os dois lados bem alinhadinhos, né? Para diminuir ali o trabalho com o guia de lima, ok? Então eu coloco ali um limitador e faço esse desbaste refrigerando bem a peça para evitar de acabar queimando a mão. Eu também utilizo ali um topzinho, um suportinho de madeira para pressionar contra a máquina e evitar de acabar queimando os dedos também, porque na hora do desbaste é comum se você vai ali a mão livre sem nenhum topzinho direto segurando a peça, você acabar queimando a mão. Dessa forma aí eu evito bastante de queimar a ponta dos dedos. O próximo passo é o tratamento térmico. Eu faço normalização, a têmpera seletiva e o revenimento. Só que aqui eu estou exemplificando para vocês só com a têmpera seletiva, tá? Que eu acho que é o que fica mais legalzinho, é a metade do processo, ok?
Basicamente, a normalização, a gente aquece a peça toda no forno de temperatura controlada até uma temperatura específica para refinar o grão, ok? A têmpera seletiva aqui a gente vai aquecer apenas o fio e vai refrigerar apenas o fio ali, ok? Que é na onde a gente precisa que ela seja dura. E o revenimento a gente vai deixar ela ali no forno a 180 graus ali por um tempo X, 180 a 200 graus por um tempo X, isso de projeto para projeto, até ela perder toda a fragilidade da peça, tá? Porque se a gente só faz esse processo de têmpera sem o revenimento, a peça fica muito frágil. Enquanto essa peça fica revenindo, vou preparar o bloco para a empunhadura. O cliente escolheu um bloco de pau-ferro negro da Gavião Madeiras e daí eu vou retificar ele ali, né? Vou deixar ele em paralelo e em esquadro para ficar bem perfeitinho ali na hora de fazer o corte. Eu vou fazer o desenho dessa empunhadura no bloco e vou fazer o corte dos excessos utilizando a minha serra-fita. Corto ali com cuidado, tá? Para não se acidentar. A serra-fita ela machuca bastante, costuma. Se você vacilar ali, você pode se machucar com facilidade. Tá? E depois que eu faço esse corte, até uma pré-usinagem do contorno, eu vou passar a furação do chassi da peça, né? Do chassi da faca, para o bloco, ok? O próximo passo do acabamento da lâmina é fazer a geometria de fio já após revenimento, ok? Eu começo com o flat da lixadeira, afinando ali o gume, deixando com aproximadamente 2 a 3 décimos de espessura, ok? Faço isso até um grão 220 e na sequência eu faço a geometria de fio levemente convexa no carrossel, utilizando o carrossel da lixadeira, e aí eu faço com um grão 220, né, até chegar ali praticamente a zero, e dou um acabamento utilizando uma lixa de Surface, okay? Conhecida também como Scotch Brite. O próximo passo é fazer uma pátina forçada em percloreto de ferro. Isso vai dar uma cor cinza chumbo na peça e também vai dar um destaque na linha de têmpera bem legal. Eu deixo ali no banho por aproximadamente 15 a 20 minutos e depois coloco no bicarbonato de sódio. Agora o próximo passo é dar sequência no cabo. Eu divido as talas, tá? Como eu fiz a furação com ele em um bloco e depois eu divido em par de talas, eu tenho uma simetria bem legal da furação, ok? Inclusive também do desenho do cabo. Eu vou colocar a parte interna para fora, né? A parte interna do cabo que vai ficar aparecendo na nossa empunhadura. Isso dá uma simetria bem legal. Beleza? Depois de fazer o corte, eu coloco ali os pininhos e acerto o frontal, que é onde a gente não vai ter acesso depois, né? Quando o cabo já estiver colado, a gente não vai conseguir dar acabamento ali. Então eu já faço um acabamento no frontal do cabo. Posteriormente, já faço ali a colagem do cabo e dou acabamento na parte da empunhadura utilizando a parte flutuante da lixadeira de cinta, aonde a lixa não tem apoio fixo, né? Não tem um apoio rígido ali, tá? Ela é totalmente solta. Isso faz com que ela não deixe muitas marcas ali de lixa mesmo, né? Aquelas marcas onduladas, ok? Daí depois eu faço o acabamento manual até a lixa 400, tirando qualquer marquinha que tenha ficado ali da lixa 220 que a gente utilizou na lixadeira de cinta. Daí eu hidrato o cabo utilizando óleo mineral de farmácia e na sequência eu faço a afiação da peça. Nesse projeto em específico, ela é feita totalmente à mão, utilizando pedras de afiar. A afiação vai até o grão 1000 e a peça fica extremamente afiada. Tá? Peças para churrasco e cozinha, geralmente eu faço a finalização ali, a afiação nas pedras de afiar, ok? Daí, depois disso, é só fazer a bainha, utilizando os produtos da Tony West Couros, tá? E a peça já está finalizada. Caso você tenha vontade de adquirir uma peça da Cutelaria LHC, os links e contatos estão aqui na descrição do vídeo, assim como os links e contatos dos nossos patrocinadores.